Uma das características humanas que mais me fascina é a capacidade de movimentar energia. A gente tem uma tecnologia para fazer essa movimentação externa e para fazer essa movimentação interna. De qualquer maneira, o que controla isso é a nossa intenção, a nossa concentração, o nosso foco. Então, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre o corpo mental, a capacidade de concentrar e se manter num assunto por tempo suficiente para que a gente consiga fluir a energia para aquele ponto. A natureza da mente humana acontece de tal forma que, se a gente falasse agora sobre não pensar num elefante azul, a nossa mente na tela mental vai ficar recheado de elefante azul. E qual é a aplicação prática disso? Todas as vezes que a gente vive alguma situação na vida e aquilo mexe com a gente, machuca, irrita, causa raiva, significa que esse algo que está acontecendo de forma externa entrou nos meus aparelhos de percepção e eu não consegui digerir isso. Então isso ficou preso em mim em forma de emoção ou alguma coisa nesse sentido. Então sempre que a gente evita falar sobre algum assunto, sobre algum trauma, sempre que a gente se distancia desse aspecto de nós mesmos que foi refletido, isso causa conflito. E como é que a gente trabalha esse conflito? Como eu disse no começo, não é possível dizer não pensar no elefante azul e a mente não pensar no elefante azul. A mente vai pensar no elefante azul. Então, se você pensa em não vivenciar um trauma, não sentir uma dor, essa dor e esse trauma estarão presentes no fundo da sua tela mental, guiando os seus passos, seja para atitudes defensivas, evitativas ou confrontantes. De forma que, independente da forma como você escolhe lidar com isso, se é de uma forma consciente, trabalhando esse aspecto seu que foi refletido, que está evidente nos seus olhos agora, ou evitando, esse aspecto que ficou travado na sua estrutura física, ele vai sair de alguma maneira. Então pode ser por bem ou por mal. Por bem seria com esse aspecto consciente, elaborando as questões, procurando as causas, fazendo terapia, por exemplo, ou vai sair de uma forma inconsciente. Esse aspecto vai ficar travado em você e vai concentrar esse montante de energia em alguma parte do seu corpo. Ou seja, a energia não vai ficar fluida na sua estrutura. Então, quando ela concentrar em alguma parte do seu corpo, essa energia concentrada lá vai alterar o funcionamento daquela parte do corpo. E aí a gente pode olhar a medicina chinesa, por exemplo, e observar que cada órgão é responsável por metabolizar um tipo de emoção. Então a gente sabe que o fígado metaboliza a raiva, o baço metaboliza entre aspas, né? O baço metaboliza a qualidade dos pensamentos, o pulmão, a tristeza e assim por diante. Então, se essa questão, se esse trauma, se esse luto não foi metabolizado, não foi digerido, não foi elaborado, não ficou fluido, obrigatoriamente o sistema da vida, do corpo, vai metabolizar em forma de patologia, em forma de doença. Isso você pode observar de forma muito clara nas relações humanas. Tem um caso próximo, que é de uma pessoa que tem, como a gente já falou em outros vídeos, a gente tem a realidade psicológica e a realidade existencial, né? Aquela que está dentro da minha cabeça e aquela que está fora. Todas as vezes que essas realidades ficam muito diferentes uma da outra, a gente tem um choque, tem uma quebra, tem uma desilusão, tem uma decepção, tem uma frustração, ou seja, aquilo que eu esperava que fosse, não é. Então eu sou confrontado com aquilo que de fato é. E enquanto eu fico relutante, resistente, querendo impor o que está na minha cabeça, a minha realidade psicológica, na realidade estrutural, aquela que é, vai ter problema, vai ter resistência, sofrimento e dor. Então, quanto antes a gente aceita essa realidade existencial, aquilo que é, ou seja, nós temos que nos equalizar àquilo que é. Não o mundo tem que mudar para nos agradar. Entende a questão? Então, um exemplo é o seguinte, tem uma pessoa próxima e sempre que alguma situação acontecia que era de desagrado, que era conflituosa com a realidade com que ela esperava, essa pessoa fazia uma expressão facial de raiva e um pouco de sofrimento. E essa expressão facial,
E isso eu aprendi no ashram, com uma das técnicas de yoga para restaurar o formato dos olhos, né? Que a miopia e a hipermetropia, o estigmatismo, é uma deformação na estrutura ocular, né? Então tem aspectos do yoga que vão proporcionando o relaxamento dessas estruturas e a redistribuição de energia para que a estrutura volte ao seu formato original e assim a luz que entra seja refletida e a miopia e a hipermetropia elas desaparecem. Porque o olho volta ao formato original, de fábrica. Então, voltando ao exemplo, de tanto essa pessoa ser confrontada com aspectos da realidade, de como é a realidade, e não aceitar, ela torcia a cara, fechava a cara, de fazer uma expressão muito feia. E isso foi comprimindo os olhos, foi mudando o formato dos olhos. Até que o grau da miopia começou a ficar 5, 6, 7, começou a aumentar gradativamente. E no yoga, isso significa que ainda existe mobilidade, né, da estrutura ocular, porque o grau não ficou estático. Ou seja, ainda existiria a possibilidade, através de práticas de yoga específicas, de restaurar o fluxo de energia e a mobilidade ocular, porque ainda existia isso. E nessa pessoa do exemplo, a forma como a estrutura psíquica funcionava impedia que a pessoa sequer observasse a possibilidade de que a forma como eu interpreto a vida e a existência interfere no meu sistema visual. Porque quando a gente observa as questões, estão todas em camadas. A forma como eu penso é a forma como eu falo, é a forma como eu me trato, é a forma como eu me posturo. Então está tudo interligado. A forma como eu vejo a vida ou a forma como eu não quero ver a vida. E a gente pode observar aí também a miopia, que é uma questão que reduz a amplitude ocular. Então eu não quero ver longe. Entende? Eu começo a ver mais próximo. É difícil fazer planos para o futuro, planos distantes, porque eu não quero ver longe. Percebe a correlação entre as camadas psíquica, imaginária, fisiológica? E essa pessoa do exemplo resolveu fazer uma cirurgia. Então alterou aqui, fez a cirurgia no olho e tal. E é muito interessante que o padrão físico, a rejeição, o atrito, a resistência ainda continuam. Só que como a estrutura foi mobilizada com a cirurgia, a pessoa continua enxergando bem, porém o padrão que levou à disfunção fisiológica do olho principal não foi corrigida. E era aqui que estava a causa. A disfunção na visão, ela era apenas um alarme do corpo para sinalizar que alguma coisa anterior, essencial do seu núcleo, estava disfuncional, estava equivocada. Esse exemplo é legal para a gente ver que o nosso corpo ele vai dar sinais para a gente. Os sinais eles começam muito leves e silenciosos na mente. Se você não medita, meu filho, minha filha, vai ser muito difícil você perceber o que é que está passando pela sua cabeça. Se esses pensamentos ficam por muito tempo lá te rondando, eles vão ganhar mais energia e vão descer para o seu corpo emocional. E se você não tiver vocabulário, se você não tiver repertório ou consciência daquilo que você sente, também vai passar batido. E se você não percebeu nem o que você pensa, nem o que você sente, o próximo corpo, o próximo estágio é atingir a sua energia, o seu fluxo. É onde isso vai parar, vai ficar estagnado, vai ficar em excesso, vai ficar faltante. Mas se você não percebe o que você pensa, nem o que você sente, você não vai perceber também essa distribuição de energia. E o último ponto, o último alarme é o corpo físico. E é no corpo físico, então, que você tem que entender o sinal, entender o sintoma e a partir daí voltar para a causa inicial. Você vai ter que trabalhar o corpo de energia, você vai ter que trabalhar o seu corpo emocional, vai ter que trabalhar o seu corpo mental. Esse é o caminho, essa é a estrutura.
Então é importante que a gente, principalmente, não se perca nas situações, nos elementos de fora. Não se perca no julgamento do outro. Não porque julgar é feio ou é pecado. Não, esquece essa baboseira. A ideia de não julgar o outro é para que você não despenda mais energia desnecessariamente falando, pensando e sentindo algo que não interessa. Se uma situação aconteceu e aquilo te fez sentir algo que não é legal dentro de você, você tem que olhar para dentro de você. Não é para o outro. Não é para criticar, não é para julgar. Você pode fazer tudo, tudo da lei, mas não ajuda, entendeu? Porque o outro, ele tá ali só para refletir aspectos seus, cara. No fundo, você precisa só se mudar, se alterar, se pacificar. Quando você faz isso com você, você muda o mundo. Se você fizer isso com você, eu fizer comigo, ou fazer com ele, né? Cada um fizer o seu, o mundo muda. E principalmente, como a gente falou no início aqui, a energia vai para onde a minha mente e a minha concentração estão. Então, se eu estou pacificado, se eu falo bem comigo mesmo, se eu acolho o que eu sinto, o que eu penso, se eu cuido de mim, é natural que a forma com a qual eu vou lidar com o mundo é similar. Namaskaram.